Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer ter vocês aqui hoje à noite. Vou pedir desculpas porque a gente teve um problema, né? Tentando iniciar a live mais cedo um pouquinho. E a gente vai tentar de novo, tá? A doutora Camila estava tendo um problema de eco na conexão e a gente vai tentar reiniciar, tá bom? Então hoje é uma live muito interessante com a doutora Camila Caires, que é ginecologista obstetra e é especialista em reprodução humana. E eu estava falando aqui, né, que a Camila é uma pessoa muito importante, muito especial para mim, que é uma pessoa que eu convivo há muito tempo, foi minha residente no Odete Valadares e desde a residência a gente tinha muita afinidade. Tive o prazer de acompanhá-la nas 2 gestações e nos 2 partos e hoje somos colegas, né? Temos várias pacientes em comum. Então é um prazer convidar a doutora Camila hoje à noite para falar um pouco pra gente sobre a parte reprodutiva, tá bom? Então vamos tentar aqui para ver se vai dar certo agora, né? Só esperar aqui a doutora Camila. Vamos tentar. Vamos tentar, Verena. Mudei de lugar. Colocou o fone. Coloquei o fone. Vai dar certo agora. Então vamos lá, tenta de novo se apresentar, Camila. Eu sou Camila, sou ginecologista, especialista em reprodução humana. Foi um prazer receber esse convite da doutora Evelina. Ela é uma pessoa muito querida por mim, uma preceptora muito especial, uma médica minha obstetra, né? Uma pessoa por quem eu tenho carinho enorme. E vai ser um prazer. E hoje nós somos colegas e temos várias pacientes em comum, né, Camila? Isso mesmo. Então tá, então assim, o tema da live a gente vai conversar um pouco sobre a questão reprodutiva, sobre o planejamento de gravidez, né? Eu vou te fazer a gente vai colocar algumas questões aqui e a gente vai conversar sobre elas, né? Então, em relação ao planejamento de gravidez, o que você tem para falar para a gente em relação à idade da paciente, quando ela vai programar uma gravidez? Como é que funciona isso? Eu tirei um pouco para ver se melhorava. Melhorou não, né? Não, com o fone estava bom. Tava bom? Esse é... Passa aqui live todo. Vamos ver então. Eu tô vendo que tá com um pouquinho de eco, vou falar pausadamente pra gente poder entender melhor. O planejamento de gravidez, Evelina, na nossa geração é muito diferente, né? Antigamente a mulher nascia para casar e ter filhos. Hoje a nossa geração está muito inserida no mercado de trabalho, projetos, estudos, e acaba esse projeto de gravidez ficando postergado mesmo, né? Então a idade é um fator fundamental para esse objetivo de gravidez. Então o planejamento nem sempre acaba saindo da forma como a gente se organizou, né? Então a idade, eu sempre converso muito com as pacientes a importância da idade, né? Então se a gente está chegando assim, próximo de 35 anos, vale a pena pensar no assunto, se a gente já está casado, com a vida estabelecida. Se isso não é o momento, né? Se a mulher não está preparada para enfrentar uma gestação, mas é um objetivo futuro, o congelamento de óvulos hoje permite essa possibilidade, né? Permite que a gente adie essa gestação com uma certa segurança, digamos assim, né? O que eu comento sempre com elas no consultório, né? É que a gente hoje mudou de vida, a gente tem outros planos, a mulher, né, vai se emancipando, ela quer ser profissional, ela quer se destacar no mercado de trabalho, só que os nossos óvulos continuam tendo a mesma função e a mesma idade desde sempre. Então, a gente não pode deixar de considerar isso, né? E se tem o desejo da gravidez, isso tem que ser levado em conta. E como que funciona, Camila?
para fazer um tratamento desse de congelamento de óvulos ou congelamento de embriões? Qual que é a indicação para cada uma das situações? Eu brinco muito com as pacientes, Eveline, o seguinte, que hoje a mulher de 40 anos está linda, maravilhosa, cheia de vida, começando um casamento, começando uma profissão, uma nova faculdade, mas o nosso ovário ainda não entendeu essa parte, né? O nosso ovário ainda está na época da nossa avó. Mas todo não tem mundo tinha botox de filho ovário de ainda, né? Oi? Não existe botox de ovário, né? Exatamente, adorei. Então, assim, eu brinco que tá na época da nossa avó, porque hoje a mulher de 40 anos pega uma foto de uma mulher hoje com 40 anos da nossa avó com 40 anos, né? Apesar da mulher estar muito jovem, estar muito cheia de vida, o nosso ovário ainda não entendeu essa parte, né? Então, o nosso ovário está preparado para ter o auge reprodutivo por volta de 20 anos. Então, entrar na menopausa com 40, fisiologicamente está tudo certo. Né? Às vezes eu falo para as minhas pacientes, é fisiológico que a partir de 40 anos a mulher pode entrar na menopausa a qualquer momento. A paciente que? 40 anos? Fisiologicamente sim. Né? Então, o congelamento de ovo, eu brinco com as pacientes que é igual um seguro de carro. A gente vai torcendo para não precisar dele, né? Então, a gente não está guardando o nosso filho. A gente está guardando a chance de hoje para usar lá na frente. Como que é isso? Seja o congelamento de ovo ou o congelamento de embrião, a gente vai estimular o ovário para produzir o maior número de ovos. Camila, só um instantinho. Tem muita gente falando a questão do eco. Aí tem gente sugerindo alguma coisa no eco, núcleo. Baixo o volume. Gente, eu não sei o que está acontecendo. Com fone, sem fone. O que a gente faz? Eu também não sou muito boa nessas coisas. Deixa eu mudar. Vou pôr no 4G de novo. Deixa eu ver se melhora. Só um minutinho. Ai, gente, que coisa chata, né? São coisas que a gente não consegue, às vezes, resolver. Claro. Se alguém tiver alguma sugestão aí para ajudar. Melhorou alguma coisa. É só o meu que tá com eco mesmo. E agora eu não tô, pra mim não tá, não. Não tá pra você, não? Pra mim, não. Eu observo pra mim um atraso. A minha voz tá saindo depois do que eu tô falando. Mas eu não fiz nada diferente. Faço live todo dia aqui. Não melhorou nada? Não melhorou nada, gente. Será que nós vamos ter que deixar para outro dia? Não tem nem um aparelho de celular aqui por perto. Ai, que coisa, velho. Será que se as duas forem melhor? Vou tirar o fone de novo. Melhorou? Continua passando. Se vocês estiverem eu vou pedir para trazer um fone para mim, mas vamos tentando. A gente estava falando de ovo. Tanto congelamento. São possibilidades. Essa gestação. Tá picando? Tá. Que doge. Se a gente não conseguir... eu tenho... Que coisa. Olha a mensagem. Com fone ou sem fone? O que tá melhor? Pega o meu. Eu ponho no meu celular.
Eu vou tentar mudar para o celular e colocar o fone. Eu já entrei e saí de novo, gente, mas não foi isso. A Carla deu a ideia de reiniciar o telefone e ligar o telefone. Então tenta fazer isso, tenta Você fazer tá pedindo isso. vai conversando com vocês, peraí. Gente, nós somos amadores, né? Então todo mundo tem que entender. Eu não entendi esse negócio. Pica, eu faço live toda semana. Pois é, Tá picando. não sei. Tá melhor? As pessoas estão falando que tá melhor. Ficou bom então, né? Deu? Mas se quiser tentar fazer o que eles falaram, não sei, vamos ver, vamos continuar. Sim, se não tiver, eu saio e entro de novo, tá, gente? A gente quer que a informação chegue aí legal para vocês. Deu certo? Então, tá. Ai, que bom, Evelina. Acho que agora deu certo. Então, vamos lá. Vamos. Ai, gente, essa internet mata, né? Mas e aí, agora, e o raciocínio? Onde é que a gente estava? Tava falando as possibilidades da gente preservar a fertilidade, né? Do congelamento de óvulo e congelamento de embrião. Quando que o congelamento de óvulo é indicado? Quando que o congelamento de embrião é indicado? Vamos lá. Eu sou solteira, não tenho perspectiva de casar, de ter filho, né? Não tô com a ideia de ter filho agora. Pode até ser que eu queira ter uma produção independente depois, mas neste momento eu não estou pensando numa gestação, mas quero guardar minha reserva ovariana. Qual que é a minha melhor forma? Congelamento de óvulo. O congelamento de óvulo é meu, é uma célula minha, né? É uma célula que ela não é uma vida. Não tem nenhuma implicação ética na vida, né? É igual você colher um sangue lá no momento e guardar, processar se precisar. Se não precisar, você tem a opção de jogar fora, né? Mas não é uma vida, é uma célula, vamos dizer assim. Mais jovem quando fizer esse congelamento, melhora a qualidade do óvulo, mais óvulo vai com a população ovariana. Então, é uma possibilidade de hoje para a gente ir na frente quando a gente quiser. Então, a mulher pode estar em pausa, ela pode usar aqueles óvulos. A gente não precisa do ovário funcionar, a gente só precisa do útero funcionar. Ela também, né? Então, qual a idade do congelamento de óvulo? É uma pergunta muito comum. Não existe uma idade. A gente tem melhores resultados até 35 anos. Porque é fisiológico que a partir de 35 anos a nossa reserva vai diminuir. Isso é tão fisiológico quanto ter cabelo branco um dia. Né? A nossa reserva ovariana piora a partir de 35 anos. Essa piora é progressiva e ela é mais acentuada após 40 anos. Né? Então, quanto mais jovem a mulher congelar esse óvulo, melhor a qualidade desse óvulo e menos estimulações eu vou precisar fazer para ter um número adequado de óvulo. O que seria isso? Que número adequado de óvulo é esse, né? Para a gente pensar numa preservação, a literatura fala para a gente que o ideal é que a gente congele pelo menos 20 óvulos para que a gente tenha a chance de ter pelo menos, de 80%, de ter pelo menos um nascido vivo até 35 anos, né? Então, numa paciente com menos de 35 anos, ali por volta de 30 anos, às vezes eu consigo 20 óvulos em uma única estimulação. Uma paciente de 37, 38 anos, provavelmente a gente vai precisar fazer mais estímulos para a gente ter esses 20 óvulos, né? E esses 20 óvulos não vão ter a mesma qualidade de um óvulo de 30 anos. Então, quanto mais jovem, menos estímulos eu preciso e melhor a qualidade daquele óvulo, né? Para a gente usar depois. A gente tem muitos estudos bons até 35 anos, mostrando ótimos resultados. A gente tem alguns estudos até 37 anos, mostrando bons resultados. Mas a gente tem menos estudos acima de 37 anos, né? Mas o que eu falo com os pacientes é melhor a gente congelar com 38 do que nunca fazer isso. Né? Porque é algo que pode ser tentado, né? Então, assim, não quer dizer que não possa ser feito. O congelamento de embrião, alguns casais procuram a gente para o congelamento. Como que é isso? Né? A gente já congela o embrião pronto. Então, a gente coleta esse óvulo, a gente junta no laboratório com o espermatozoide, a gente já forma a gente já deixa esse embrião prontinho, esperando só o momento que a gente vai transferir para o útero, né? Quais são as vantagens e as desvantagens de congelar o óvulo ou o embrião? O óvulo é seu, né? Você faz o que você quiser com ele. Você pode usar com você pode usar com sêmen de doador, você pode jogar fora, você pode fazer o que quiser. O embrião é do casal, né? O embrião é do casal.
casais que se separam, né? E é o embrião, os dois têm responsabilidade. Alguns casais têm algum desconforto ético em relação ao descarte de embrião. Legal. A partir de 3 anos do congelamento, a gente pode descartar. Ou a gente pode doar para o casal, se a mulher tiver menos de 35 anos. Agora, alguns casais são desconfortáveis com a possibilidade de descartar, né? Então, isso é... Quando que congela embrião? Eu tenho casais que estão estudando para um concurso, que querem filho do casal, mas não agora. Eu tenho casais que querem realmente adiar a gestação e o congelamento de embrião é mais bem estabelecido. Por exemplo, eu fiz a estimulação para congelar o óvulo. Esse óvulo, quando eu for utilizar lá na frente, a gente tem que congelar o óvulo, esse óvulo tem que sobreviver. Então, a gente não tem ao certo quantos embriões a gente vai ter provenientes desse tempo, né? O embrião já congelado pronto, eu já sei quantas transcrições. Então, é algo um pouco mais bem estabelecido. Tá picando de novo, Mudou alguma coisa aí? Não, nada. E quando a gente pensa no congelamento de óvulos, Camila, isso tem prazo de validade? Assim, tem tempo que dura esse congelamento? Não, pela literatura, o prazo não tem limite. Pode ficar congelado por tempo indeterminado. O problema em relação a essa qualidade dos óvulos congelados, né? Quando a paciente é mais jovem, é porque nesse momento ela não está pensando que ela vai precisar fazer isso, né? Então, por isso que é interessante uma idade intermediária, que é um prazo que ela dá para se acontecer uma gestação espontânea e que isso aconteça, e se não, ela tem essa reserva, né, para algum outro momento no futuro. E às vezes a paciente pode até engravidar espontaneamente, mas às vezes para um segundo filho ela pode precisar desse óvulo, né? Como a gente realmente tem deixado para ter filho mais tarde, muitas vezes pode ter gravidez do primeiro filho. Hoje eu tenho pacientes buscando a ovo-doação, que é quando a gente já não produz mais óvulo de qualidade, a gente precisa de uma doadora para um segundo filho. Às vezes o casal tem um filho biológico dos dois, mais no limite da vida reprodutiva, ali por volta de 40 anos, e quer ter um segundo filho já com 44, 45. Né? Se você tem um óvulo guardado de 35, sua chance de gravidez é a mesma de quando você tivesse 35 anos, né? Então, os resultados são muito melhores. Eu acho que falta um pouco dessa conscientização, né? Acho que nós, como ginecologistas, temos que orientar as pacientes dessas possibilidades, né? Pensando no futuro, né? Sim, sim. E hoje, muitos casais optam pelo congelamento de embriões, Camila? Algumas situações específicas, né? Fazer a FIV para o congelamento de embriões, temporariamente morando em outro estado, ou vão fazer um doutorado fora e não querem. Então, congela o embrião para usar depois. Mas a maior procura mesmo é congelamento de óvulos. É a maior procura hoje. E para fazer tanto uma coisa quanto a outra, tem algum preparo em condições de saúde, em relação à reposição de vitaminas? Tem algum preparo para esse procedimento? O preparo para o congelamento de óvulo e a fertilização in vitro em si é o mesmo, é exatamente a mesma coisa, né? Como que funciona? Por isso que eu faço tanto que quanto mais jovem, melhor. A gente não tem o poder de multiplicar os óvulos, né? Então, o que a gente faz, na verdade, é interceptar esse processo fisiológico. Quando, né, fisiologicamente falando, quando a gente vai fazer todo mês, né, que a gente ovula, como é que funciona a nossa ovulação natural? Mês é como se existisse, entre aspas, uma conversa no nosso ovário, né? Quem vai ovular esse mês? Um folículo vai ser fecundado, outros automaticamente sofrem estímulo para morrer. Então, a fertilização in vitro, seja para congelar óvulos, seja para congelar embrião, fazer a é o mesmo. Qual que é o nosso mecanismo de ação? Entre aspas, é interceptar essa conversa do ovário de qual folículo vive e qual folículo morre. Por isso que a gente começa o tratamento no comecinho do ciclo. Então, a gente entra com a base do FSH para estimular o ovário a produzir o máximo de óvulo que ele é capaz de produzir, através dessas ações. Então, por isso que esse cofrinho de óvulos, né, é tão importante, porque ele é o substrato para o nosso estímulo, né? E qual que é o preparo? É o ácido fólico, a gente tem muitos estudos falando do benefício da vitamina D,
Então, hoje a gente já tem várias formulações com vitamina D, ômega 3. Cada vez mais tem surgido trabalhos falando dos antioxidantes na quantidade do óvulo, né? Então, assim, a gente tem aí ômega 3. Mas, assim, comprovado cientificamente mesmo, o que a gente tem é realmente o metilfolato. E hoje já tem vários trabalhos falando do benefício dele, né? Prevenir malformação tubular do bebê. Agora a gente tem outras vitaminas que muitas vezes são associadas, mas nada assim que obrigatoriamente a gente tem que fazer. Uma coisa importante que eu tenho falado muito com as pacientes é sobre a escova progressiva. Já tem vários trabalhos falando como que a escova progressiva é deletéria para a qualidade do óvulo, sabe? É mesmo? Que o ideal seria guardar aí de 3 a 6 meses para a gente poder fazer um estímulo que pode interferir de verdade na qualidade do óvulo. Olha que interessante. Nunca tinha ouvido falar, interessante mesmo. Então, assim, se cortar o tabagismo, bebida alcoólica, uma vida saudável, né, uma atividade física regular, tudo isso, nosso corpo é uma engrenagem. Para que tudo funcione bem, a gente precisa de que todos os processos adequadamente. Sabe? Você fala, eu algum preparo? O preparo é parar de beber, parar de fumar, preferencialmente não fazer escova progressiva nos últimos 3 a 6 meses. Né? Tem alguns trabalhos falando que evitar refrigerante durante a estimulação ovariana pode ter óvulo. Né? Agora, sim, o tratamento tem que ser rápido. Seja congelamento de óvulo, seja congelamento de embrião, ou seja, muitas pessoas têm a impressão de, nossa, quantos meses preparar para fazer possível, fazer congelamento de óvulo. Eu falo, gente, é tão rápido. Entre o primeiro ultrassom que a gente faz primeiro ou segundo dia de menstruação e a coleta de óvulo é de 12 dias, né? Muito rápido. Os ultrassons são rápidos, aí 15 minutos de ultrassom. A gente faz em torno de 4 ultrassons, mais ou menos, durante o tratamento. Então, o processo é muito rápido. Sabe? Então, assim, os exames são rapidinho, a gente tem um pouquinho de sangue para fazer, são exames exigidos pela vigilância sanitária, né? Mas, assim, é tudo muito rápido, é muito tranquilo para isso, sabe? Eu acho que eu sou suspeita pra falar. Quando minhas filhas fizerem 21 anos, eu vou dar de presente para elas um congelamento de óvulo, porque eu acho que. Só para garantir uma poupança. Imagina, se já tá assim, imagina daqui a 15 anos, né? Como é que vai? Então. Agora, quando que uma paciente deve procurar um especialista de reprodução humana, na sua opinião? É muito bacana. Então, assim... Camila, tenta segurar de novo o celular, acho que estava melhor. Tá melhor assim? Ó, isso é uma pergunta muito interessante, porque o que a literatura fala pra gente? Que infertilidade, o diagnóstico de infertilidade é um casal que está tentando engravidar há pelo menos 1 ano e tem intercurso sexual regular. O que é isso? Namora aí pelo menos 3 vezes por semana, né? Tá 1 ano tentando engravidar, a gente considera infertilidade. Uma mulher com menos de 35 anos, a gente procura um especialista com 1 ano de tentativa. 1 ano tentando engravidar, não engravidou, vale a pena procurar um especialista. Agora, se a mulher tem mais de 35 anos, ou se a mulher tem algum fator conhecido de infertilidade, o que é fator conhecido de infertilidade? Endometriose, sabidamente o homem tem um fator masculino, tem uma disfunção ovulatória, sabe? Tem alguém querendo participar da minha live. Entendeu? Aqui, ó. Fala oi, pessoal. Ei, Letícia, Giovana, tudo bem? Ai. Pronto. Então, quando o casal tem algum fator de infertilidade conhecido, a gente não precisa esperar 1 ano, né, Avelina? A gente sabe, o paciente já tem uma vasectomia, não vai esperar 1 ano. O casal decidiu que quer engravidar, a gente vai decidir isso, vai resolver isso de alguma forma, né? Agora, que ela é anovulatória, né? Sim, se a paciente ela ovula 3 vezes por ano, eu vou esperar 1 ano dela tentando ovular para a gente poder? Não, aí. Eu acho importante, igual assim, a gente sabe, tem indutores orais que são muito tranquilos de usar, muitas vezes a gente consegue com eles, só que eu acho importante avaliar as outras causas, porque às vezes a gente tem um problema, uma anovulação, a paciente não ovula, não menstrua, mas ela pode ter uma trompa obstruída, ou o marido pode ter uma alteração no espermograma. Né? Então, assim, a gente tem que investigar isso direito. Eu acho que é importante fazer uma investigação completa antes de ficar lá meses tentando, né? Então, assim, a gente sabe o tanto que menstruar para uma mulher que está tentando engravidar é frustrante, né? Então,
a partir do momento, eu sempre brinco com as pacientes que quando a gente decide que quer engravidar, antes de suspender a pílula, a gente já fez as contas que mês que vai nascer, se a temperatura vai estar boa, qual que é o signo, né, qual a estação do ano, né? Então, cada mês que a menstruação vem é um luto, né, que a mulher vive. Então, assim, ficar perdendo tempo, isso vai desgastando o casal, vai desgastando a paciente, né? Então, assim, é desgastante. Então, a gente não pode super tratar também. Igual assim, eu já tive paciente uma vez que chegou lá desesperada porque estava tentando engravidar há 2 meses, né? Paciente jovem. Expliquei para ela, eu falei, olha, não vamos fazer exames agora, porque a gente não trata o exame, a gente trata o casal, né? Um espermograma alterado não quer dizer que você não vai engravidar. Né? Da mesma forma que o espermograma normal não é garantia de gravidez. Então, não vale a pena antecipar tanto as coisas. A gente acaba achando problema que não vai ser um problema que vai impactar naquela chance de gravidez. Né? Não quer dizer que o espermograma tem que ser 100% para a paciente engravidar. Ela não precisa estar com as 2 trompas maravilhosas para conseguir engravidar. Então, não justifica fazer essa investigação antes do momento certo também. Então, resumindo aqui, o momento certo seria para as mulheres abaixo de 35 anos, né? Se depois de um ano de tentativas... Isso. Desde que ela não saiba que ela já tem algum problema. Isso é muito importante. Exatamente. Né? E acima de 35 anos, depois de 6 meses, porque a gente não pode perder tempo pensando na questão da qualidade dos ovos, na questão hormonal, né? Exatamente. A nossa questão é correr contra o tempo mesmo, porque principalmente depois de 40 anos, cada mês que passa é muito importante, é muito impactante. Né? Depois de 40 anos, assim, Avelina, a gente não tem essa ideia, até lidar com isso todo dia, assim, eu vejo porque eu já fiz ginecologia geral, né? Então, assim, às vezes eu faço vários estímulos em uma mulher de 41, 42 anos, a gente vê que um mês a gente tem 6 ovos, no mês seguinte 4, no mês seguinte 2 e depois não responde mais. E é rápido, né? Então, às vezes, assim, o intervalo de 4 meses pode ser crucial para aquela possibilidade de gravidez. Né? Então, isso é muito importante. Essa questão da idade, eu falo que eu fico, né, a louca da idade, mas assim, a gente preocupa mesmo, porque o único fator irreversível é a nossa reserva ovariana. Se a gente tem trompa obstruída, a gente faz a FIV, fator masculino, a gente consegue resolver na grande maioria das vezes através da FIV. No ovulo, a gente faz ovular, né? Tem um monte de jeito. Agora, a reserva ovariana, o nosso cofrinho acabou, não tem jeito, né? E essa pergunta aí, homem para cadeirante, não entendi essa pergunta. Você entendeu, Camila? Não. Quer dizer, como que faz quando o homem é cadeirante? É isso? Se isso é algum fator de dificuldade, aí não entendi também. E tinha uma pergunta anterior a respeito da saúde do útero, né? Como é que fica a saúde do útero com a idade? Sim, o útero não faz diferença. O útero de uma mulher de 20 anos e o útero de uma mulher de 50 tem a mesma capacidade de gestar, desde que a saúde... Então, por exemplo, quando a ovariana está comprometida e a gente tem que fazer um tratamento com óvulo doado, as chances de gravidez daquela doadora de óvulo e da que está recebendo é a mesma, exatamente a mesma. Porque o que manda nas chances de gravidez é a idade do óvulo e não a idade do útero. Então, claro que o útero tem que estar saudável. A gente vai fazer, muitas vezes, uma esteroscopia, olhar esse útero por dentro, ter certeza de que não tem nenhum pólipo, porque o risco de pólipo aumenta com a idade, nenhum mioma que abala a cavidade. Agora, a chance de gravidez de um útero de 50 anos e de um útero de 20 é a mesma. Uhum. Podia aproveitar esse gancho da idade e falar um pouquinho mais sobre a ovulação, né? Ovulação, Avelina, eu falo que eu fico trabalhando a desmistificação da ovulação. Né? Porque, assim, eu acho que é um tratamento muito bonito, é um tratamento altruísta que ele ajuda muitos casais que acham que não teria saída mais, né? O que é isso? Após 42 anos, a nossa capacidade de produzir óvulo de qualidade reduz muito, né? Então, mesmo pacientes jovens, às vezes eu tenho paciente de 30 anos que entra na menopausa antes da hora, que a gente chama de menopausa precoce, né? Ou falência ovariana prematura. E aí eu quero ter um filho. Qual a minha possibilidade de ter um filho se eu não produzo mais óvulos, se meu ovário já parou de funcionar? Aí a gente tem a possibilidade de ovodoação. O que é isso? São pacientes jovens, com menos de 35 anos, que produzem óvulo demais e não precisa daquilo tudo. Essas pacientes, na grande maioria das vezes, estão fazendo tratamento na clínica também, só que por outro motivo. Ou às vezes a paciente tem a trompa obstruída, ou o problema é com o marido dela.
Então, ela faz o estímulo, produz óvulo demais e ela doa metade desses óvulos para um outro casal. Claro que a gente vai ver a característica física, até altura, peso, tipo sanguíneo, tudo isso é avaliado. E a gente junta esse óvulo com o espermatozoide do marido de quem está recebendo, né? Então, a gente formou esse embrião. Esse embrião vai para o laboratório, a gente congela esse embrião e a gente prepara o útero da mulher que vai receber para poder estar recebendo esse embrião. Então, esse tema, para quem nunca ouviu falar, ele parece super estranho, né? Fala, como assim? O óvulo não é meu? Como é que é meu filho, né? Então, eu falo muito com as pacientes assim, o embrião na estufa do laboratório, ele nunca vai ser um bebê se não tiver o seu útero para gerar. Né? Então, a ovulação é muito diferente de qualquer outra situação. Primeiro, a mulher que produziu aquele óvulo, que é o filho igual a você. Então, ela usou ácido fólico, ela não bebeu, ela não fumou, ela fez tudo o que estava ao alcance dela para ter um bom resultado. Né? Esse embrião que foi formado foi a partir desse óvulo doado com o espermatozoide do seu marido. No laboratório, a gente não tem bebês humanos de laboratório, né? A gente até teve uma galinha há pouco tempo aí na China, né? Que foi né, chocada no laboratório, mas embriões humanos dependem 100% de útero. Isso quer dizer o quê? Sem o útero da receptora, esse bebê nunca vai existir. Esse embrião não vai fixar, não vai virar bebê. E hoje a gente tem vários estudos sobre epigenética. O que é epigenética? É algo que vai além da genética, né? Então, a nossa genética, o nosso DNA, ele é passado pelo óvulo e pelo espermatozoide, né? Então, a mulher que gera esse bebê, que não é a dona do óvulo, se a gente fizer um exame de DNA, vai dar que o DNA não é dela, ou seja, ela não é a mãe biológica daquele bebê. Mas em volta do nosso DNA, a gente tem várias proteínas que protegem aquele DNA. E essas proteínas podem ser modificadas com o meio, né? Então, o útero da mulher que gera aquele bebê é capaz de modificar características desse embrião, dessas proteínas que protegem o nosso DNA. E aí, essas modificações podem passar tanto características boas quanto ruins. Então, a mulher que gera esse bebê, ela pode passar características físicas dela para esse bebê, ela pode passar marcas de nascença, ela pode passar temperamento dela. Da mesma forma, ela pode passar pressão alta, diabetes, obesidade. Olha que coisa, né? Você fala, mas como? Se o óvulo... É bem parecido com a mãe de útero, né? Não é? Então, assim, eu sou encantada por esse tratamento, assim, porque eu vejo casais muito felizes e muito realizados com esse tratamento. Né? Assim, as pacientes depois mesmo relatam, falam, nossa, nem eu lembrava que esse óvulo não era meu mais, né? Muitas vezes a gente vê a criança a cara da mãe que gera. É claro que isso não é uma promessa, né? Você vê, a Giovana não tem nada a ver comigo, né? A minha menininha mais nova, eu sempre dou o exemplo dela. Porque assim, a minha mais velha lembra, a minha mais nova é o meu óvulo, meu útero, e não parece comigo, né? A cara da família do pai. Então, assim, na doação é a mesma coisa. Eu não posso virar para o paciente e falar, vai nascer sua cara. Claro que não. Não posso fazer essa promessa. Mas já tem estudos mostrando que a mulher que gera esse bebê pode passar muitas características para esse bebê. O filho é dela, né? Quantas trocas existem naquele útero? É o sangue dela que nutre esse bebê. É o nutriente dela que nutre esse bebê. Né? Então, assim, eu sou encantada, né? Eu acho assim, muitas vezes a paciente pensa, ninguém chega no consultório falando assim, eu não quero usar meu óvulo, eu quero fazer com óvulo doado. Isso não existe, né? A ovodoação é um plano B, muito bacana, quando o plano A já não funciona mais. Então, assim, não é o fim da linha, a gente tem uma outra opção, né? A gente tem um outro caminho para chegar onde a gente quer, né? É bom saber que tem essa opção, né? Não seria Exatamente. mas é uma opção para quem já está com idade mais avançada, principalmente. Claro, claro. E, Evelina, a gente tem esses pacientes jovens, eu tenho muitas pacientes entre 30 e 35 anos que fazem ovodoação, porque entraram na menopausa antes da hora, menopausa precoce mesmo. Né? Então, assim, ainda tem muito tabu envolvido nisso, né? Mas, assim, hoje, cada vez mais, a gente vai tentando desmistificar, né? Isso é tão comum. Se o desejo de ser mãe for maior do que, né, o tabu, sim, aos poucos a gente vai trabalhando para ir desmistificando essas coisas, né? Assim, eu falo que eu tenho um carinho muito, muito grande por esse tratamento, porque o que a gente vê, o resultado final, são casais muito felizes, que depois falam, nossa, eu nem lembrava mais que esse óvulo não era meu, sabe? Isso eu acho muito legal. Bom, Camila, a respeito dos tratamentos, né? Porque a gente está falando sobre congelamento de embriões, congelamento de óvulos, a FIV, mas assim, quando o casal procura para fazer qualquer tipo de tratamento, você tem que individualizar aquele casal, estudar todo o caso dentro dos dois,
para ver todas as possibilidades, porque existem outros tratamentos além da fertilização, né? Sim, sim. Na reprodução assistida, a gente tem basicamente 3 tratamentos. Um é o coito programado, a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro, né? O que é o quê? Coito programado é muito, muito útil para paciente que não ovula. Se a paciente não menstrua, a menstruação é resultado de uma ovulação sem gravidez. Né? Se a paciente não menstrua, provavelmente ela não está ovulando. Então, se ela não ovular, como é que o óvulo vai encontrar o espermatozoide? Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer ela ovular. Então, para eu fazer o coito programado, eu tenho que afastar os outros fatores, né? Eu tenho que ter trompa boa, porque a trompa é a ponte que vai ligar o óvulo até o espermatozoide, e tem que ter um espermograma de boa qualidade. Então, a gente usa indutores de ovulação, muitas vezes por via oral mesmo, é um tratamento de baixo custo, e a gente faz ultrassom seriado para orientar o casal a namorar na época certa. Então, pelo ultrassom, a gente consegue ver direitinho o crescimento dos folículos, a gente consegue dar, ou acompanha a ovulação natural, a gente consegue dar um remédio para esse folículo eclodir e orientar a namorar na época certa. Então, o coito programado é um tratamento muito simples e tem resultados quando ele é bem indicado, né? Se eu tenho uma paciente com trompa obstruída, espermograma muito alterado, ou uma paciente que já está tentando engravidar há muito tempo e o problema não é ovulatório, o coito acaba não sendo a melhor opção, né? A inseminação intrauterina. Eu sempre brinco, todo mundo confunde inseminação com fertilização, né? Inseminar é colocar o sêmen dentro de algum lugar. Então, inseminação intrauterina, a gente pega o sêmen, a gente colhe igual um espermograma mesmo, a gente coloca esse sêmen com meio de cultivo, como se fosse para ele nadar mesmo, né? Umas vitaminas para o espermatozoide. E a gente consegue pegar a melhor parte desse sêmen e colocar numa seringa. E aí a gente injeta dentro do útero com um catéter. Então, o que a gente fez foi melhorar os espermatozoides e facilitar com que ele chegue mais perto do óvulo, né? Mas na inseminação intrauterina, eu dependo que as trompas estejam funcionando adequadamente, porque é a trompa que vai captar o óvulo, né? Então, a única coisa que a gente fez nesse processo foi melhorar a concentração de espermatozoide e fazer com que ele chegue mais perto do útero. Então, a inseminação é muito interessante quando a gente tem um fator masculino leve, que a gente consegue melhorar, concentrando melhor, uma quantidade melhor de espermatozoide na seringa e jogando mais perto do óvulo. Então, é uma possibilidade interessante. Agora, quando a gente tem um fator tubário, eu tenho trompas obstruídas, ou eu tenho um homem que já fez vasectomia, ou eu tenho um fator masculino importante que não vai resolver com a inseminação, a fertilização in vitro acaba sendo a melhor opção, porque a fertilização eu não preciso da trompa. Então, a gente coleta o óvulo de dentro do ovário, né, e a gente leva para o laboratório, e no laboratório a gente pega os melhores espermatozoides e a gente já coloca dentro do óvulo. Então, esse processo, eu brinco, a gente busca atalho, né? Busca um atalho para encontrar o óvulo com espermatozoide na placa de vidro do laboratório. Por isso que é fertilização in vitro. Entendi, muito interessante. Vamos responder, tem algumas perguntas aqui. No caso de cistos no ovário, o que fazer? Depende do ciclo. A grande maioria são formados através da acúmulo de água. E muitas vezes eles eclodem sozinhos e no outro ciclo não tem mais. Se a gente tem um cisto persistente, a gente pode usar muitas vezes alguns dias de pílula, e aí essa própria pílula regride esse cisto e a gente pode dar segmento normal, né? Então, quando a gente vai fazer a fertilização in vitro, às vezes a gente tem alguns cistinhos no ovário, a gente usa poucos dias de pílula e é o suficiente para regredir aquele cisto e dar início ao tratamento sem problema. Tá? Outra aqui, quanto tempo depois da primeira gestação pode ser feita a coleta dos óvulos? Depende de se você está menstruando, se está amamentação exclusiva, né? Um ano não dá, né? Mas depois de 6 meses do parto, já é possível, né? Mas o ideal é que a mulher esteja menstruando, porque se ela estiver bloqueada pela amamentação, a resposta vai ser pior, porque provavelmente ela vai ter uma prolactina elevada, vai atrapalhar essa resposta à estimulação. Né? Mas não tem assim prazo, depende, não tem um prazo assim para coletar. Por exemplo, uma mulher que teve um filho há 6, 7 meses, ela não está mais amamentando, está menstruando normal, pode fazer uma coleta de óvulos, não tem problema. Tem mais alguma pergunta aqui? Existem indutores de espermatozoides?
Então, indutores de espermatozoides a gente não tem. Mas a gente tem medicamentos que agem estimulando, de alguma forma, essa produção, né? Então, assim, quando a gente tem um fator masculino, às vezes vale a pena uma avaliação por um urologista que seja especialista em reprodução humana mesmo. Porque a gente tem algumas vitaminas que podem ser utilizadas, a gente tem alguns medicamentos que podem ser utilizados. Agora, indutor, infelizmente, a gente não tem. Né? Então, assim, um fator masculino muito importante, dificilmente a gente vai reverter com medicação. Se for um fator masculino leve, a gente até consegue melhorar um pouquinho, sabe? Mas, assim, importante, a gente não vai conseguir. Tá? Então, induzir produção de espermatozoide, a gente não vai ter esse mecanismo, assim, habitual de uso, né? O Camila, e como é que fica o acompanhamento da gestação? A partir do momento que, vamos dizer, no caso, uma fertilização, né? Que implantou, que fez a transferência, como é que fica o acompanhamento dessa gestação? Pelo infertileuta e pelo obstetra? Nós acompanhamos geralmente até o primeiro ultrassom, né? A gente faz, teve o positivo, a gente faz o ultrassom ali por volta de 7 semanas, estando tudo bem, a gente faz o Natal. Né? Então a gente só faz esse primeiro ultrassom. Fez o primeiro ultrassom, tá tudo ok, Natal mesmo. E o pré-natal é normal, né, Avelina? E me conta, como é que é o pré-natal? Você vê a diferença? Inverteu. Você vê a diferença no pré-natal da paciente que fez FIV, espontaneamente? A gente já recebe as pacientes, né, com toda a medicação que elas estão usando, já bem orientadas, né, porque normalmente precisam usar mais hormônios até a 12ª semana, quando a placenta assume essa produção hormonal. Mas a condução do pré-natal é um pré-natal habitual mesmo, né, com todos os exames, todos os ultrassons, acompanhamento, as vitaminas, orientações, né. Alguns casos gemelares, né, Camila? A gente orienta em relação aos riscos da gestação gemelar, né? Risco maior de prematuridade, risco maior de algumas patologias da gestação, mas a condução do pré-natal é habitual mesmo. Entendi. Uma coisa que eu falo muito para as pacientes, Avelina, é sobre a via de parto, que às vezes elas acham, se eu fizer a FIV agora tem que ser cesárea, né? Eu falo, de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Eu tenho vários pacientes que ganham de parto normal. Então, assim, a forma como foi o tratamento, foi FIV, foi inseminação, foi coito, foi espontâneo, isso não interfere na via de parto. Então, assim, a gente vê muitos obstetras com essa tendência a FIV vão fazer cesárea, né? Você também observa isso, né? Muito. Já vem com aquela fala que é uma gestação de alto risco, uma gestação supervalorizada. Eu acho que toda gestação é valorizada, né? Então, para conduzir tanto a gravidez quanto o parto da maneira habitual mesmo, né? Em relação da maneira como ela se apresentar para você, né? Exatamente. Não tem isso, né? De fiz FIV, tem que ser cesárea. O paciente que fizeram FIV, foi gemelar e foi parto normal. Não tem nenhuma dificuldade. Então, assim, isso... Tá ficando de novo. Segura. Isso é um receio grande. Tem que ser cesárea, né? Eu queria ter parto normal. Eu falo, não tem isso não. O que define a via de parto não é a forma da concepção, né? O que define a via de parto são as indicações materno-fetais. Isso aí. Tem mais uma pergunta aqui. Depois que o cisto se desfaz, a indução é no próximo mês? Não necessariamente. Igual, por exemplo, se tiver tudo ok, se a mulher não tiver nenhuma contraindicação a usar pílula, a gente fez o ultrassom para começar o tratamento. Então, vou começar o tratamento. Como é que é? Eu sempre tenho horários na agenda reservados para o ultrassom, por exemplo. Lá na clínica funciona assim. Então, a paciente menstruou, ela vai ligar na clínica, eu vou encaixar aquela paciente hoje ou amanhã. Né? Porque eu preciso fazer ultrassom no primeiro ou segundo dia de menstruação. Então, a gente fez esse ultrassom, tem um cisto, eu tenho a opção de esperar o próximo mês para ver se o cisto se desfaz, ou eu tenho a opção de usar alguns dias de pílula, né? Então, se a mulher não tem nenhuma contraindicação a usar pílula, eu posso tranquilamente usar aí 10, 12 dias de pílula para esperar esse cisto regredir, repito o ultrassom, vejo se regrediu. Se tiver tudo ok, a gente dá início ao tratamento. Às vezes o cisto nem mexe. Então, se ele não mexer com pílula, eu sei que ele não responde hormônio. Eu posso começar o tratamento com ele lá, não tem problema, né? Agora, se ele mudar de tamanho, isso é muito comum, viu? Às vezes a paciente fica, nossa, eu tô com cisto. Eu falo, isso aí acontece todo dia. Então, não precisa preocupar com isso, não. A gente vai regredir, vai reavaliar, vai acompanhar de pertinho. Né? Na grande maioria das vezes é um acúmulo de água ali que some, absorve, elimina e dá tudo certo.
né? Por que a gente não começa o tratamento com cisto? Porque eu não sei se aquele cisto responde ou não ao hormônio. Então, como eu vou dar uma dose alta de hormônio, eu não quero que o cisto roube o hormônio todo para ele. Eu quero que todos os folículos cresçam em estimulação. É por isso, tá bom? Ótimo. E em relação ao Covid agora, em relação a esses planejamentos de gravidez, está tendo muito questionamento em cima disso? Em relação ao Covid? Depois daquela, né, daquela manifestação do Ministério da Saúde em relação ao adiamento de gravidez, houve, né, vários e-mails, várias dúvidas sobre esse tema. E é pertinente, né? Todas as mulheres ficam com muita dúvida. Mas, assim, sempre tem um motivo, né, Evelina? Teve o Zika, depois veio Covid, né? Então, assim, a gente está sempre lidando com situações adversas. A questão é, né, a pergunta que não quer calar: você pode adiar a gestação? A questão é essa. Então, se a gente adia a gestação, às vezes a gente perde a única oportunidade daquele casal de poder ter um filho biológico dessa mulher, né, por conta do ovo. Então, a recomendação de adiar seria para pacientes jovens. O que eu falei para as pacientes, assim, que é a minha opinião em relação a isso? Uma coisa assim, eu tenho 30 anos, eu estava pensando em suspender a pílula agora para começar a pensar em engravidar e ver essa pandemia. O que eu faço? Se não tem nenhuma comorbidade, paciente jovem, reserva boa, espera mais uns 3 meses. A gente espera que daqui a 3 meses tudo vai estar muito melhor, 3, 6 meses. Para uma paciente de 28, 30 anos, não vai mudar em nada, né? Agora, se a mulher já tem lá 35, 36, 38, 40 anos, como é que você espera? Né? Então, assim, tem que analisar, né? Alguns pacientes que têm comorbidades, a gente está fazendo a FIV, congelando o embrião e esperando essa situação melhorar para a gente transferir. Outras estão optando por transferir, porque se eu não engravidar, eu tenho que ter tempo de fazer outro estímulo, né? As chances de gravidez com a fertilização in vitro nunca é 100%. Né? Então, se a gente faz e não dá certo, a gente tem como estimular de novo. Tá certo. Então, acho que é individualizar, né, Camila? Acho com certeza. De novo, levando em consideração a questão da idade, né? Que é uma coisa que pesa bastante. Na reprodução, Evelina, a idade é o que mais pesa. A gente acaba norteando as nossas condutas muito pela idade. Porque, igual eu falei, o problema é a única coisa que a gente não consegue reverter é a idade da mulher, a qualidade do óvulo, né? Infelizmente, é o único fator. Por isso que a gente fica tão preocupado mesmo com a idade, assim. Mais do que as outras pessoas, porque é a única coisa que a gente não consegue reverter mesmo. Tem uma pergunta aí que eu acho que é para mim, Camila. É para você. Então, um mioma grande de 9 centímetros próximo do útero tem possibilidade de fazer o parto normal. Bom, mioma é no útero, né? Agora a gente tem que ver a localização desse mioma no útero, se ele está obstruindo o canal de parto, a passagem, ou se ele está externo, porque ele pode estar no útero, mas está do lado de fora do útero. Então, nesse caso, não teria problema ter o parto normal. Né? O impeditivo aí seria somente se o mioma estivesse no trajeto por onde o bebê fosse passar, porque ele funciona como um fator obstrutivo. Nesse caso, não teria jeito. Então, tem que ver a localização desse mioma dentro do útero. Isso é uma dúvida frequente, né? Às vezes eu recebo a paciente desesperada. Eu descobri que eu tô com mioma. Eu falei, gente, quase 80% das mulheres têm mioma. Depende de onde ele tá, o tamanho que ele tá. Né? E às vezes tem vários miomas, né, Camila? Inclusive. Vários miomas. E assim, nem sempre o mioma está relacionado com infertilidade. Nem sempre a gente tem que mexer. Né? Pelo menos assim, para fins reprodutivos, a gente acaba abordando quando o mioma é submucoso, ou seja, ele está dentro da cavidade endometrial, porque ele pode ser um fator que pode impactar na implantação embrionária. Agora, o mioma que está na parede do útero, do lado de fora, né, que a gente chama de subseroso, ou intramural, que é na parede, dificilmente a gente aborda. A não ser miomas muito grandes, que podem comprometer com a contratilidade uterina, né? E se está na passagem mesmo, ele vai ficar na frente, né? Então, não vai dificultar que o bebê passe. Por isso que nesse caso não teria jeito. Está no meio do caminho, né? Não tem jeito, né? Tem mais alguma coisa, Camila, que você gostaria de comentar, de acrescentar para a gente aqui? Evelina, eu acho assim... Oi? Do seu trabalho, da sua especialidade... Alguma outra coisa para nosso grupo aqui do Núcleo Bem Nascer? Mais alguma curiosidade? Eu acho assim, cada vez mais a gente vai desmistificando, né? Eu acho muito legal essa abordagem aí que a via de parto independe da forma como a gente faz essa concepção, né? Independente se foi FIV, o que foi, a gente tem a possibilidade de ter filho por parto normal. A questão da idade, que eu acho muito importante levar isso em consideração, né? A gente deve ver assim,
principalmente ginecologistas mais antigos, não, calma, você engravida, não, você está muito nova, tem 5 anos que você está tentando engravidar, mas você só tem 30 anos, né? Eu falo, gente, não, 5 anos tentando engravidar, tem que investigar, tem coisa errada. Uma coisa Né? tem, né? Então assim, a gente tem que dar valor, né? Essa queixa de estar tentando engravidar, tem que investigar. Esses dias, um casal, eles estavam tentando, o marido estava resistente a fazer o espermograma, e eu falei, não, a gente trata o casal, então isso é muito importante. O tratamento de infertilidade é do casal, não é da mulher, né? Então, assim, o homem pode infertilidade não tem nada a ver com virilidade. Então, o homem pode ter uma produção normal hormonal, uma vida sexual normal, e ele pode não ter espermatozoide. Né? Então, é importante ter essa avaliação do casal. Né? Depois de revirar a paciente toda, a gente vai fazer um espermograma e descobre que o homem não tem espermatozoide por algum outro fator, né, que a gente tem que investigar. Então, a gente tem que investigar, né? Os exames importantes, né? Quais são os fatores que a gente tem que investigar quando a gente fala em fertilidade? Isso é uma dúvida muito frequente. Então, a gente tem que avaliar a questão hormonal. Vários hormônios interferem na ovulação. Prolactina, FSH, estradiol, tireoide, tudo isso tem que estar funcionando bem para que a gente tenha uma produção, né, uma ovulação normal. A trompa. A nossa trompa, eu falo que é a ponte que liga os dois lados do rio, né? Que liga o óvulo com o espermatozoide. Se a nossa ponte quebrar, a gente tem que achar um atalho, né? Que é a fertilização in vitro. Então, a gente tem que investigar a trompa. Às vezes, a gente vê as pacientes apavoradas, com medo de fazer a histerosalpingografia, que é o exame das trompas, né? Mas se eu tô tentando engravidar há algum tempo, a gente tem que afastar fator tubário. E a gente tem vários fatores que obstruem trompas. A gente pode ter trompa obstrutiva por processo inflamatório, né? A gente pode ter endometriose, que pode obstruir trompa. A gente pode ter um fator infeccioso, cada vez mais frequente a presença de endometrite, doenças sexualmente transmissíveis. Essas bactérias, até bactérias fisiológicas da vagina, elas podem subir para o útero, sim, e naquele ambiente provocar uma inflamação que pode levar até a obstrução de trompa. Outro fator é cirurgia abdominal prévia, né? Às vezes a gente fez uma cirurgia de apendicite, né? Uma apendicectomia, e a gente pode ter trompa obstruída por causa disso. Então a gente tem que avaliar a trompa. O espermograma. No espermograma tem vários fatores que a gente leva em consideração. Tem fatores que são comumente alterados, então não é para desesperar quando vê um espermograma e vê lá morfologia alterada. Morfologia alterada no espermograma não quer dizer alteração genética, são coisas completamente diferentes. Às vezes a paciente já chega apavorada com o resultado do espermograma, calma, vamos conversar sobre ele. Né? Então, assim, os exames básicos são o espermograma, a esterossalpingografia e a avaliação hormonal. Acho importante fazer um ultrassom endovaginal para a gente ver se tem mioma baular na cavidade, né? Se está tudo bem com o endométrio. Então, assim, são vários fatores que tem que avaliar. A trompa é uma questão interessante, que eu falo com as pacientes assim, a trompa, quando a gente vê os atlas de ginecologia, a gente tem a impressão que a trompa é o escorregador do óvulo, né? Fala assim, nossa, a trompa fica ali esperando o óvulo cair. Não é. A nossa trompa é igual a gente nadar numa piscina de cabelo solto. Ela fica nadando no nosso abdômen mesmo. E não quer dizer que ela vai conseguir pegar o óvulo todo mês. Né? A gente tem vários obstáculos ali no meio. Metros de alças intestinais, tem outras vísceras, tem gordurinhas abdominais que protegem os órgãos. Tem um monte de obstáculo ali. Então tem que investigar direitinho, fazer um bom acompanhamento, né? Para você, Camila, essa pergunta é super interessante, Vanessa, porque sim, a trompa pode aparentemente estar normal, porque a esterossalpingografia é o quê? Esse raio-x das trompas. Em situações normais, as trompas não são visualizadas em exames de imagem. Então, se eu fizer um ultrassom e ver trompa, provavelmente ela está com defeito, está com acúmulo de líquido nela, que foi visto. A trompa normal não é vista nem em ultrassom, nem em ressonância, nenhum exame de imagem. A esterossalpingografia vê trompa porque a gente injeta um líquido, que é um contraste, né, pelo colo do útero, e esse líquido passa pela trompa, e a gente bate um raio-x para ver a passagem desse líquido na trompa. Então, esse raio-x, ele vai mostrar para a gente se a trompa está pérvia, ou seja, se o líquido passou. Mas ele não vai falar para a gente se essa trompa está funcional.
ou seja, se ela está conseguindo se movimentar adequadamente para ir lá e captar o óvulo. Porque às vezes a gente tem aderências nessa trompa, às vezes a trompa tem sinais de aderência e ela não vai conseguir se movimentar se ela estiver presa, né? Então, nem sempre a esterossalpingografia normal, ou seja, trompas pérvias, quer dizer trompas funcionantes. Infelizmente, a gente não tem nenhum exame para avaliar a funcionalidade das trompas. A gente consegue, através da esterossalpingografia, avaliar de forma indireta a mobilidade da trompa, mas é de forma indireta, né? Às vezes a gente vê uma trompa totalmente para cima, né? Como se ela tivesse levado um susto. Não é o lugar habitual da trompa estar. Então, provavelmente tem alguma aderência pélvica. Isso me acende uma luzinha vermelha. Mas se a trompa estiver normal também não é garantia de que ela vai estar 100%. Né? Por isso que é importante avaliar o filme. Às vezes a paciente leva só o laudo. Eu falo, cadê o filme? Eu quero ver o filme. Porque a nossa análise do filme é muito importante, da esterossalpingo. Agora, se na esterossalpingo você vê uma obstrução, você já sabe, uma obstrução importante, você já sabe que tem que continuar com outros tratamentos. Engraçado, a trompa, ela pode dar um falso resultado. A trompa pode dar uma falsa obstrução. O que é isso? A gente tem os ósseos tubários, que são como se fosse esfíncter. Mas diferente do esfíncter da uretra, assim, a gente não controla, né? Então, às vezes a gente joga o contraste e os dois ósseos tubários, eles podem fechar de uma forma reflexa. Então, às vezes a gente tem obstrução tubária bilateral cornual, pode ser uma falsa obstrução. Quando tem os dois lados ao mesmo tempo bloqueados bem ali no corno, pode ser um falso resultado. Agora, se a gente tem uma obstrução terminal, a gente vê corar o começo da trompa, mas a gente não vê corar o final da trompa, provavelmente é uma obstrução verdadeira, né? Então, até isso a gente fica observando para ver se pode ser. Agora, quando tem dúvida, vocês complementam com a laparoscopia? Isso. Quando a gente tem alguma dúvida, a gente tem a possibilidade de fazer uma videolaparoscopia, né? É uma cirurgia que a gente entra com uma câmera pelo umbigo e injeta um contraste olhando o abdômen, né? Porque aí a paciente anestesiada, o contraste pode ser inserido com mais força, vai ver o líquido caindo no abdômen, vai ver se tem aderências no entorno da trompa, né? Então a gente acaba fazendo a videolaparoscopia em situações muito específicas, sabe, Evelina? Por exemplo, o casal tem 5 anos de infertilidade, a mulher já tem lá mais de 35 anos. Se essa trompa der normal ou essa trompa der alterada, não vai mudar a nossa conduta final, né? Então, isso tudo tem que ser avaliado. Se a minha trompa estiver normal ou estiver alterada, com 5 anos de infertilidade, eu vou acabar partindo para uma fertilização in vitro mesmo. Então, por isso que a gente tem que ponderar até que ponto vale a pena fazer uma cirurgia se o resultado dela não vai mudar a nossa conduta. Sim. Tá? Mas, assim, o diagnóstico diferencial, assim, vamos ter certeza do que tem aqui. Seria através da videolaparoscopia, sim. Tem mais uma para você aí, Camila. Dificuldade de engravidar na primeira gestação, fiz todos os exames, não foi encontrado nenhum problema. Meu ciclo é muito desregulado, mas não foi diagnosticado ovário policístico. Nem só o ovário policístico tem causa aparente, será? Mas nem sempre, não é só o ovário policístico que vai dar distúrbios ovulatórios, né? A gente pode ter outras causas de anovulação, não necessariamente com o ovário policístico. Então, primeira coisa é a gente avaliar se os outros fatores estão normais. Espermograma está normal, trompa está normal, reserva ovariana está boa. A gente tem que investigar. Se tudo estiver normal, a gente pode começar com o indutor de ovulação, simples, né? Se não der certo, a gente tem outras opções de tratamento. Agora, quando a gente tem uma dificuldade maior na primeira gravidez, a gente espera essa dificuldade na segunda gravidez até mais, porque a nossa idade vai estar um pouco mais para frente, né? A gente vai ter uma idade mais avançada na segunda gestação. Então, aí vai entrar de novo. Eu tenho mais de 35 anos, já tem 6 meses que eu estou tentando engravidar. Vale a pena a gente investigar para ver o que pode ser feito, né? Ah, não, eu demorei 5 anos para engravidar da minha primeira gestação. Eu demorei 3 anos para engravidar da minha primeira gestação. Aos 30 anos. Né? Agora que eu estou com 35, não dá para esperar 3 anos. Né? Porque e se não vier? A gente tem que investigar para ver o que a gente pode ajudar. Tá ótimo. Acho que a gente falou tudo que a gente tinha proposto falar, né, Camila? Mais alguma coisa? Não, acho que é só isso mesmo. Acho que deu para falar bastante sobre esse tema, né? Fora... Bom que a gente conseguiu melhorar o áudio aí. No começo foi difícil. Espero que vocês tenham
compreendido, Pois é, né? a gente pede desculpa, mas nossa, essa internet, eu não sei, parece que tentei tudo, né? 4G, tudo, vou te contar. Essa pergunta você já comentou sobre ela, né? Se quando o espermograma está alterado é possível melhorá-lo com vitaminas. Então, o urologista tem que avaliar esse caso, né? A gente sabe hoje, assim, a gente hoje tem a fragmentação do DNA espermático, que é uma alteração no espermograma que pode sim melhorar com vitamina. A gente pode dar vitaminas antioxidantes que podem realmente melhorar a questão da morfologia. Agora, a grande maioria das vezes, a vitamina vai melhorar pouco. Às vezes, o próprio homem usa o Clomid, Vindux, né? Quando o urologista acha que deve, dependendo das dosagens hormonais de testosterona, FSH, né? Então, assim, depende muito. Por isso que tem que passar pelo urologista, porque não dá para sair prescrevendo para todo mundo, né? A gente tem que individualizar. Eu sempre brinco, sabe? Individualização é a chave do sucesso, né? A gente tem que individualizar, ver onde está o problema. Não dá para sair prescrevendo tudo, né? Chegar com aquele coquetel, porque não pode piorar a situação, né? Então, assim, a gente Aí a demanda é individual, né? com certeza, com certeza. Tá ótimo, Camila. Foi um prazer. Felina, Pra prazer. gente aqui hoje à noite. Foi muito gostoso, né? Fazer essa live com você. A gente já se conhece há tanto tempo, né? Pois é, a gente encontramos por aqui, né, Avelina, nessa loucura, né? Foi ótimo. Muito obrigada. Depois, se tiverem mais perguntas, pode enviar que a gente responde, né? E foi um prazer mesmo, viu? Muito obrigada. Acho que foi muito esclarecedor. Eu acho que você trouxe questões assim que as pessoas para reflexão mesmo, né? Em relação à questão de congelamento de ovos, congelamento de embriões, ovo doação, epigenética, né? Então acho que dá para a gente guardar essas informações e ter esse questionamento, né? Cada um se posicionando dentro da sua realidade e vendo como que a reprodução assistida pode ajudar, né, no desejo de ser mãe, de serem mãe, pai e mãe, né? E sabe uma coisa, Avelina, assim, pegando esse gancho, que esses dias eu atendi uma paciente e isso me deixou assim, né? E ela era muito religiosa, tudo, tinha indicação de fertilização in vitro. E ela falou comigo assim, não, mas Deus quis, é porque não era para ser, é porque não era para eu ter filho, Deus quis que eu não engravidasse. Eu falei, gente, mas peraí, se tivesse descoberto um câncer de mama, você ia falar assim, Deus quis que eu tivesse um câncer de mama, eu não vou fazer nada e vou morrer? Não é assim, né? Assim, a medicina trouxe pra gente tantas alternativas de tratamento, né? Eu até brinquei com ela, se Deus não quisesse, a gente não tava aqui, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar do que a medicina mostra pra gente, buscar os caminhos que a gente pode buscar, a gente deve arrepender do que a gente fez, né? Eu vejo muitas pacientes assim, às vezes arrependem, poxa, por que eu não fiz isso há 2 anos atrás, quando eu ainda tinha óvulo? Agora, né, minha reserva já está muito comprometida. Então, assim, minha mensagem, né, para casa é não deixe o tempo passar, busca ajuda. Às vezes a paciente fala, agora eu desisti, não quero mexer com isso. Mas tudo muda, né? A nossa vida é muito cíclica. Daqui a um ano ela fala, por que eu não fiz isso ano passado? Né? Então, assim, não deixar o tempo passar, acho que é muito importante, né? Qualquer dúvida, viu, gente? Procurar a doutora Camila na Fert Baby, viu? Obrigada. Pode ajudar, Obrigada, eu fico toda às orgulhosa lá, meus vezes, se preceptores. ficar, né? Com certeza, vamos continuar encaminhando. Eu recebo muito presente da Evelina, né, do Sandro, eu fico toda feliz. Eu falo, nossa, que legal, que bacana. É um carinho muito grande que eu tenho por vocês. Bom, Camila. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos também pela participação. Obrigada pela paciência aí de nos entender nesse começo que foi meio conturbado. Mas eu acho que foi muito proveitosa. A live foi muito proveitosa. No fim deu certo. Muita informação importante, viu? Obrigada, viu, Evelina? Obrigada. Um beijo grande. Até a próxima. Beijo, meninas, viu? Obrigada, um beijo. Tchau. Obrigada a todos.